Nos 2 mandatos consecutivos em que foi prefeito de Cariacica, no Espírito Santo, hoje deputado federal Hélder Salomão, do PT Capixaba, dedicou-se à defesa dos micro e pequenos empresários. Esse trabalho rendeu-lhe o título de prefeito empreendedor do Espírito Santo e do Brasil. Professor de filosofia, o deputado Hélder Salomão foi secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Ele chega à Câmara a bordo de 83 mil votos. Vamos saber dele o que pretende eleger como temas principais de seu mandato. Eu sou Paulo José Cunha e o Palavra Aberta é transmitido pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, seja bem-vindo. Eu que agradeço. O Congresso Nacional, o Sistema de Comunicação da Câmara dos Deputados, TV Câmara, Rádio Câmara. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor vai prosseguir nessa linha da defesa da micro e da pequena empresa? Com certeza. Eu tive uma experiência muito gratificante quando fui prefeito da cidade de Cariacica, no Espírito Santo, a terceira maior cidade do estado. E lá nós identificamos vários desafios. E um deles era potencializar o desenvolvimento da cidade. E identificamos grandes possibilidades com os pequenos negócios. Foi quando nós criamos, em diálogo permanente com a sociedade cariaciquense, com os empresários locais, com o SEBRAE, que é um grande parceiro do desenvolvimento local, nós criamos uma política pública voltada para incentivar as micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais. E isso foi fundamental para nós mudarmos a lógica local, do desenvolvimento local, e também para criar oportunidades, empregos, cidadania empresarial. Nós criamos uma política pública de apoio à micro e pequena empresa que foi reconhecida, né, nos anos seguintes como uma das políticas públicas nessa área mais bem-sucedidas do Brasil. Né? Fui eleito prefeito empreendedor do Espírito Santo 3 edições consecutivas, recebemos 3 prêmios nacionais do SEBRAE, e isso foi muito importante e fundamental para a cidade, porque mudou, né, a lógica de desenvolvimento local. E a nossa grande oportunidade foi perceber que quem acredita nos pequenos negócios e estimula o desenvolvimento das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais, geram oportunidades para todas as pessoas. Que de resto são elas que respondem pela maioria dos empregos do Brasil de hoje. As pessoas de casa às vezes podem até achar que são grandes empresas que respondem por isso, e não, quer dizer, é a pequena e a microempresa que concentram o maior número de empregados hoje, né? Com certeza, todos os dados mostram que elas são as grandes geradoras de empregos e de oportunidades. Eu quero aqui na Câmara Federal fazer uma atuação voltada também para este tema e para um outro tema que eu considero muito importante, até por conta da minha história. Eu sou professor de filosofia, com militância na área há muitos anos, e quando prefeito também priorizei a área educacional. Então, aqui no Congresso, eu também pretendo exatamente, né, trabalhar a educação, apoio aos pequenos negócios e outros temas que são fundamentais, né? Hoje, nós estarmos no Congresso sem discutir a reforma política, a reforma tributária, temas que são de interesse da população brasileira e que espera de nós que tenhamos o compromisso de tirar esses projetos que há anos se arrastam aqui das gavetas e efetivamente mudar a realidade da política do nosso país. Deputado, eu já acompanhei alguns movimentos aqui na Câmara que infelizmente não andaram muito, no sentido de introduzir o empreendedorismo, os seus conceitos básicos, nos currículos das escolas de nível médio no Brasil. O senhor acha que esse é um caminho interessante para incentivar o desenvolvimento dos pequenos e micronegócios? Com certeza. Eu, quando era prefeito, eu assinei um convênio com o SEBRAE do Espírito Santo e nós iniciamos a implantação de um projeto dessa natureza nas escolas municipais, passando a trabalhar, né, o empreendedorismo
com os alunos da rede pública do município. Eu já conheço outras experiências de outras cidades brasileiras que também fizeram este mesmo caminho e o resultado é sensacional, porque nós temos um povo, né, o brasileiro ele é muito criativo, empreendedor. Se nós fomentarmos esse debate nas escolas, nós vamos contribuir para que as pessoas despertem, né, a sua veia empreendedora e contribui para que as pessoas pensem não apenas na formação científica, acadêmica e profissional para ser um trabalhador com carteira assinada, mas que possa também empreender. Você veja que no Brasil, depois da Lei Geral de Apoio à Micro e Pequena Empresa, a lei que criou o microempreendedor individual, nós já estamos chegando na casa dos 10 milhões de empreendedores individuais. Isso mostra a grande força do empreendedorismo no Brasil, né? E, além disso, é criar também as condições para o empreendedor diversificar a sua atividade, como a desburocratização, a desoneração tributária, o apoio... Desburocratização me parece um tema fundamental, não é não, deputado? Porque eu acompanho aí a vida de pequenos e microempreendedores que sofrem demais com o excesso de burocracia. Sim, a lei geral ela permitiu que a gente criasse mecanismos para desburocratizar. Agora, recentemente, a presidenta Dilma anunciou fechamento de empresas em 5 dias. O ministro Afif disse, né, e com razão, que abrir empresa no Brasil é difícil, fechar é impossível. Porque é uma via crucis. Eu tive uma empresa, antes de vir naturalmente trabalhar na Câmara, e o tempo passava e chegando as coisas para pagar mais não sei o quê, para não sei o quê, eu digo, mas eu já encerrei e não encerrava nunca. Paulo José, é uma via crucis, é muito difícil, é isso, é difícil. Então agora nós temos uma nova esperança, porque já foi anunciado pela Presidência da República, pela Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. Agora é importante dizer assim, quando eu assumi a prefeitura, nós demorávamos, em média, 150 dias para entregar o alvará para o empreendedor. Depois de 3 anos de implantação da política pública de micro e pequena empresa, nós criamos primeiro um centro integrado de apoio à micro e pequena empresa, que era conhecido como CIAMP, né? A evolução do CIAMP se transformou na Casa do Empreendedor. Sabe em quantos dias nós entregávamos um alvará em Cariacica para o empreendedor? Em apenas 24 horas. E no segundo mandato, nós conseguimos uma coisa inédita. Mas, deputado, uma experiência como essa de Cariacica não tem tudo para se espalhar por um país como o Brasil? Tem. O que impede? Tem. Ela tem crescido. Essa experiência ela tem acontecido em outras cidades, né? Nós nos inspiramos em algumas cidades que, por exemplo, quando eu era prefeito, nós recebemos visitas de quase 100 cidades que tiveram representantes e até visitantes de outros países, da África e da Europa, que tiveram em Cariacica para conhecer a nossa experiência. Nós criamos depois, no segundo mandato, uma outra fórmula bem sucedida, que foi o alvará online. Nós conseguimos hoje em Cariacica abrir uma empresa em 5 minutos. Se ela não exigir relatório de impacto ambiental, porque obviamente que um posto de combustível, por exemplo, né? Você não vai conseguir abrir uma empresa em 5 minutos. Mas uma empresa, uma micro e pequena empresa, grande parte, podemos dizer que 95% das micro e pequenas empresas, elas não exigem um relatório apurado na área ambiental, especialmente, né, quando é uma empresa que presta serviços de consultoria em outras áreas. Nós criamos um sistema de alvará provisório por 90 dias. Então, qualquer cidadão de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode entrar no site da prefeitura, né, fazer os procedimentos e em 5 minutos ele tem um alvará e pode colocar sua empresa em funcionamento. Ele depois tem 90 dias, né, já com a empresa funcionando, gerando empregos, para poder fazer todo o trâmite necessário. Porque o que é a Casa do Empreendedor, Paulo José? O trâmite é o seguinte, você tem 7 secretarias num lugar só. Então, ao invés do empreendedor rodar toda a prefeitura, vários órgãos, tudo num lugar só. Resolve tudo num lugar só. Isso é possível para todo o Brasil e eu quero defender aqui na Câmara, né? Vou apresentar agora um relatório para criar a subcomissão da micro e pequena empresa e vamos
trabalhar para que isso também esteja em debate aqui na Câmara Federal. Deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Em qualquer hora convida a gente para ir comer uma muqueca. O senhor disse que é a melhor do Brasil, né? Pois é, eu te convido e convido a todos que nos acompanham, viu? O Espírito Santo tem, de fato, a melhor muqueca do Brasil, com todo respeito às outras demais. muquecas dos outros estados. Muito obrigado, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.